Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live do canal Micro FMG. Vocês me ouvem e me veem direitinho? Para quem não se lembra de mim, eu sou a Lorena, sou membro aqui da equipe Micro FMG e atualmente pós-doutoranda no departamento de micro lá da UFMG. Hoje eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre vacinas, hoje sobre as atualizações sobre as vacinas contra a Covid-19 e para isso a gente vai conversar com a doutora Daniele Dayan. A Dani já está aqui, eu vou convidar ela daqui a pouquinho, só esperar o pessoal chegar e também lembrar vocês de seguirem nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram, Twitter, Facebook e lembrar do YouTube. Essa live no final a gente vai subir lá no YouTube. Eu vou aceitar a Dani aqui, só um minutinho. Peraí. Sim. Enquanto isso, eu vou apresentando ela, então. A Daniele, ela é bióloga formada pela PUC Minas e ela fez toda a pós-graduação lá na Micro também. Mestrado, doutorado e pós-doutorado. Boa noite, Dani. Boa noite, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. É difícil chamar ela de doutora Daniele, visto que somos amigas desde o Pode mestrado. chamar de Dani. Desde 2012, então vai Dani mesmo. Dani, obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, espero poder contribuir com essa mídia aí que tem levado tanta informação de qualidade. Com certeza vai contribuir. Então, só para contextualizar e lembrar o pessoal aqui, a gente fez uma primeira live sobre vacinas dia 1º de julho. Eu fui anfitriã e o professor Flávio Guimarães da Fonseca foi o nosso convidado. E foi uma live muito boa, maravilhosa, só que ela não ficou salva, né? A gente teve muitos problemas técnicos e dói que a gente não tenha essa live salva aqui no nosso perfil. E só para lembrar, naquela época a gente falou bastante sobre os conceitos básicos de vacina, né? O que é uma vacina, qual a importância da vacinação na história da humanidade, por exemplo, a erradicação da varíola. E depois a gente entrou no contexto das vacinas contra a Covid-19. Naquela época tudo estava se iniciando, né? Então hoje a gente tem algumas novidades. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui com a Dani. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, Dani, para a primeira pergunta? Bora, vamos sim. A gente separou algumas das vacinas que a gente mais escuta na mídia, que tem mais notícia, e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Então a gente vai começar com a vacina inglesa, que é a vacina de Oxford, né? Uma vacina que está sendo desenvolvida com a tecnologia de vetor, né? Ela usa um esqueleto de um vírus que se chama adenovírus e dentro desse esqueleto a gente tem pequenos pedacinhos do coronavírus, né? Essa é a estratégia vacinal e ela vem sendo noticiada desde o início, né? Como uma vacina muito avançada aí nessa questão do desenvolvimento, inclusive com testes clínicos acontecendo aqui no Brasil. Só que essa vacina teve uma polêmica grande mês passado, que foi a questão da paralisação dos testes por causa de ocorrência de um efeito adverso grave em um dos voluntários, né? Então, Dani, eu queria que você comentasse pra gente a quantas anda, né, essa vacina, o que tem de mais novo em relação a ela e um pouquinho essa questão do efeito adverso. Isso é normal num estudo de um estudo clínico com uma vacina, com um medicamento? Isso pode acontecer? E qual é o impacto, né, desse acontecimento? Tá, joia. Bom, vou contextualizar então rapidamente a questão da vacina de Oxford, só para a gente não começar o assunto do meio do caminho, né? Para a gente fazer uma retrospectiva bem rápida. Como você já pontuou, a vacina de Oxford, ela tem como esqueleto, né, um vetor que é um adenovírus, que ele foi modificado para atuar aí frente ao SARS-CoV-2.
Ela foi uma das primeiras vacinas que entrou nos ensaios clínicos, né, em humanos. Grande parte disso vem do fato de que esse esqueleto já estava sendo testado anteriormente por essa equipe frente a outros patógenos, dentre eles contra o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS. Então, a equipe por trás desse estudo já tinha bons correlatos, não só de segurança, mas também de proteção, né? Bons indícios de que essa vacina funcionaria no caso do novo coronavírus. Então, rapidamente, eles modificaram esse esqueleto vacinal e eles acabaram saindo um pouco na frente, ganhando uma vantagem competitiva aí nesse processo. Passaram, então, pelo pré-clínico, né, que foi a testagem em modelo animal, e entraram aí em fase 1 e 2, em que basicamente a gente testa segurança dessa plataforma, né, vai causar efeito adverso, não vai, qual que vai ser a dosagem, quanto de vírus a gente tem que ter em cada dose que cada pessoa vai receber, qual que vai ser o regime de imunização, vai receber uma dose, 2, 3, qual que vai ser o intervalo, qual que vai ser a via de imunização, vai ser intramuscular, vai ser subcutânea, como é que essa vacina vai ser aplicada. E é um estudo ainda em pequena escala, a gente imuniza aí cerca de dezenas a centenas de pessoas até partir para o ensaio clínico de fase 3, que é onde a vacina se encontra agora, em que milhares de pessoas vão ser imunizadas. Então a vacina de Oxford está sendo testada no mundo inteiro, né? A gente tem testes sendo realizados aqui no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Índia, na África. Então, existem pontos de testagens isolados no mundo, né? Aqui no Brasil, quem está coordenando essa pesquisa é o pessoal da Unifesp. Então, a gente tem pontos de testagem dentro do Brasil, né? Que são instituições parceiras, mas que estão sob a coordenação da Unifesp. E o objetivo inicial era que fossem imunizados cerca de 5.000 voluntários com uma dose da vacina, né? E aí a gente tem que pensar no contexto geral que a gente está pegando um processo que demoraria 10, 15 anos e está trazendo esse processo para 1, 2 anos. Então, assim, cada fase que demoraria aí 3, 4 anos está levando 2, 3 meses. Isso implica no quê? Isso implica que a gente vai ter ensaios de fase 1, 2 e muitas vezes 3 correndo ao mesmo tempo. Então, a gente iniciou os ensaios de fase clínica 3 aqui, mas Oxford continuou testando outros parâmetros, outras variáveis lá no Reino Unido. Então, o objetivo inicial era testar 5.000 voluntários. A Anvisa já autorizou o aumento dessa população de estudo para 10.000. A ideia inicial era se testar uma dose só. Oxford já viu a necessidade, né, que seria interessante se administrar um reforço. A Anvisa também já autorizou. Estou falando da Anvisa porque a Anvisa tem que autorizar tudo, né? Nada acontece aqui se a Anvisa não autorizar. Então, a Anvisa já autorizou, então essas pessoas que já foram imunizadas vão receber uma segunda dose e as que vão entrar no estudo ainda, né, também vão receber uma dose e um reforço dessa vacina. Né? É uma vacina que começou sendo testada em indivíduos jovens, entre 18 e 55 anos. Já aumentamos também essa faixa etária de estudo, já foram analisados indivíduos entre 55 e 69. Atualmente, a Anvisa já autorizou a entrada de idosos acima de 69 anos, né? Então, assim, é um estudo que está sendo delineado de maneira muito certa, sabe? O escalonamento dessas pessoas que estão sendo vacinadas está sendo feito de maneira muito certinha dentro do possível, né? Dentro da nossa realidade, sem atropelar nenhuma etapa, sem, né? Enfim, está sendo um estudo que está sendo conduzido de maneira muito certa. E antes de eu falar quem são esses voluntários, né? Não falei. Basicamente, pessoas do grupo da linha de frente, né? A gente precisa que essas pessoas que estão sendo imunizadas tenham uma maior probabilidade de entrar em contato com o vírus. Não adianta a pessoa se voluntariar, tomar vacina e ficar dentro de casa, né? A gente precisa que essa pessoa esteja numa vida ativa, de preferência realmente com grande possibilidade, né, de entrar em contato com o vírus, para a gente saber se a vacina funciona. E esse é o objetivo da fase 3, é estabelecer o correlato de proteção, é de fato falar, essa vacina vai imunizar um grupo grande na população, porque também não adianta resolver só para um determinado grupo de pessoas. Antes de falar do efeito adverso, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né, quais seriam as próximas etapas desse estudo. Então, a gente está passando por esse processo, né, a Anvisa está autorizando essas mudanças de regime de imunização dessa vacina. A próxima etapa, sendo uma vacina que apresenta bons resultados, né, no ensaio clínico de fase 3, ela precisa passar pela fase de registro e licenciamento, então ela passa por um comitê de ética e passa pela aprovação da Anvisa.
Isso para todas as vacinas, tá, gente? Então, a Anvisa já começou a receber o que eles chamam de pacotes de dados, porque, geralmente, todos os resultados de uma pesquisa científica desse porte são entregues para a Anvisa de uma única vez, e a Anvisa tramita esse processo burocrático para poder liberar ou não. Só que esse é um processo demorado. Então, a Anvisa criou um comitê específico para validar esse tipo de coisa, para poder acelerar o processo. Então, eles já estão recebendo esses pacotes de dados com antecedência. Então, a vacina de Oxford já entregou os dados que não são da fase clínica para a Anvisa analisar e poder acelerar o processo. E à medida que for saindo, ela vai... que os resultados forem saindo, eles vão sendo entregues para a Anvisa. Sendo aprovado, sendo licenciado, eu falo demais, né? Mas eu empolgo. Sendo aprovado, sendo licenciado, a AstraZeneca, que é quem está por trás da vacina de Oxford, ela já tem um acordo com a Biomanguinhos de produção dessa vacina. Então, assim, ela vai disponibilizar um quantitativo de doses parcelado para o Brasil, vai fornecer também o ingrediente que a gente chama de ingrediente ativo, né? Que é a formulação, o componente ativo dessa vacina prontinho para a Biomanguinhos fazer as etapas finais, que é de formulação, invase, rotulagem e distribuição. E a ideia é que não só para essa vacina, mas como para todas as outras, o Brasil futuramente seja autossuficiente. Então está previsto um acordo de transferência de tecnologia. Em relação ao efeito de transferência de tecnologia para o Brasil conseguir produzir todas as etapas da vacina. Em relação ao efeito adverso, a gente tem que pensar que a gente vai ter aí cerca de 40, 50 mil pessoas sendo imunizadas no mundo inteiro. Estranho seria se a gente não tivesse nada, ninguém que apresentasse qualquer coisa fora da curva. Aí a gente podia desconfiar, né? A gente tem que pensar que essas pessoas que estão sendo imunizadas são pessoas normais, que vão ter características genéticas diferentes, sistemas imunes diferentes, que vivem em ambientes diferentes, são de gêneros diferentes. Tudo isso influencia no tipo de resposta, inclusive se a pessoa vai ou não vai desenvolver uma resposta. Então, assim, a gente vai ter pessoas que vão apresentar comorbidades atípicas que elas nem sabiam que existia e aí aparece no meio do estudo. Então, foi muito... Na verdade, essa informação veio à tona, entre aspas, por um lapso, porque ela foi vazada. Via de regra, as pessoas não ficariam sabendo desse tipo de coisa, seria um processo normal, né? É comum e é muito normal. Então, as equipes têm um protocolo de quando que eu vou interromper, né? Quando que eu não vou interromper. Então, eles pararam, foi muito assertivo, muito diretivo. Eles montam uma comissão para poder avaliar isso, né? Qual que é a importância desse efeito no todo, né? Primeiro, essa pessoa recebeu a vacina ou ela não recebeu a vacina, né? Nós temos grupos controle. Recebeu a vacina, qual que é a importância desse evento? É o suficiente para a gente interromper o estudo e voltar alguns passos? Nesse caso, Oxford não conseguiu fazer um link entre causa e efeito, né? Não linkou o que aconteceu com a vacina. Então, eles optaram por voltar, né, aos processos de testagem. A Anvisa voltou, outros países voltaram, os Estados Unidos ainda não voltou, a FDA está segurando, fazendo uma pesquisa mais a fundo, mas devaguei demais, né? Mas é isso, é muito normal, é muito comum, tá? A gente não precisa ficar assustado. O que aconteceu foi que a gente ficou sabendo, né? Mas, via de regra, a gente não ia ter essa informação num estudo normal. Mas, diante desse acontecimento, eles seguiram tudo do jeito que tinha que ser, né? Então, a gente pode ver que eles estão seguindo os protocolos direitinho e estão tendo transparência, né? Na medida Sim, se a gente pensar que foi uma informação que foi vazada, ou seja, eles nem tinham intenção que essa informação saísse, mas ela saiu e eles estavam fazendo tudo certo, né? Tipo assim, eles estavam seguindo tudo dentro das regras. Então, a equipe de Oxford está seguindo tudo direitinho e a gente pode confiar nesse ensaio que está sendo feito. Ótimo. Então tá, foi ótimo, bom que você relembrou um pouquinho os ensaios pré-clínicos, os ensaios clínicos, já deu uma revisada para o pessoal. Então vamos lá para a próxima. A próxima é bem polêmica, eu queria falar um pouquinho sobre as vacinas de RNA, vacinas de RNA mensageiro. Tem a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, que até onde eu sei também está sendo testada aqui no Brasil, né?
E se uma vacina de RNA mensageiro ela for aprovada, licenciada, vai ser a primeira vacina dessa tecnologia que a gente vai ter na história, né, Dani? E eu queria comentar sobre a polêmica do mês passado, de uma fake news aí que surgiu falando que pessoas vacinadas com vacinas de RNA se tornariam humanos geneticamente modificados, porque esse RNA ele pode se integrar ao nosso genoma. Então, você, como bióloga, eu queria que você desmistificasse essa fake news para a gente, falando se isso biologicamente faz algum sentido, né? Gente, é tão engraçado quando eu escuto umas coisas dessas, porque a gente trabalha com produção de organismos geneticamente modificados em laboratório. Se as pessoas soubessem que quando mesmo a gente dá todas as condições para o processo acontecer, às vezes ele não acontece, imagina assim, de uma forma totalmente aleatória, né? Se fosse Tem fácil gente que fica assim. o mestrado todo, né? Tentando. Não, sabe? Às vezes a gente cria todo o ambiente perfeito para aquilo acontecer e não acontece, né? O que leva a pessoa a acreditar que, né? Enfim. A vacina de RNA, o que é mais engraçado, que o principal contraponto dela vai totalmente o oposto dessa fake news, que é a questão da segurança, é o fato dela não se integrar no material genético e dela entrar, depois que ela faz o seu trabalho, no processo de degradação da própria célula, sabe? Então, assim, a gente já tem o benefício de estar trabalhando com uma molécula que é muito diretiva, a gente não está lidando com um patógeno que está vivo, a gente não está lidando com o vírus inteiro, não é uma partícula infecciosa, ela não vai se integrar, ela vai levar a informação que a gente quer, vai ser interpretada pela célula e a própria célula vai eliminar ela, ali naquele processo. Não é o caso da vacina da Moderna, eu acredito, mas assim, a gente tendo um tempo para produzir uma vacina desse tipo, uma vacina de RNA, a gente consegue, inclusive, modular essa meia-vida desse RNA. Porque o problema que a gente tem é que ele fica pouco no organismo, ele não fica o tempo que ele precisa ficar para a gente ter uma boa resposta. Então é exatamente o contrário. Vai totalmente biológica, contra você pediu para falar da questão. Da questão biológica, né? Só para contextualizar então, por que não é possível, gente? A gente tem um DNA, né, que fica dentro do núcleo da nossa célula, que contém toda a informação genética que a gente precisa para sobreviver. Quando a gente precisa que essa informação vire um produto, né, essa informação passa por uma série de etapas até que esse produto apareça na célula. Então, a primeira etapa é que essa informação genética ela é passada por uma molécula chamada de RNA mensageiro, que é justamente a proposta da vacina da Moderna e dessas outras empresas também. Esse RNA mensageiro vai sair lá do núcleo da célula, vai lá para o citoplasma da célula, vai encontrar uma estrutura celular chamada de ribossomo, que vai ver aquela informação e vai falar, olha, eu preciso produzir isso, e vai traduzir essa informação que está ali naquele RNA mensageiro, criando então o produto que a gente precisa. Agora pensa vocês, né? Se a célula da gente fosse casa da mãe Joana, se cada RNA que o núcleo transcrevesse chegasse lá no citoplasma e falasse, hoje eu não quero trabalhar, eu vou voltar, vou te devolver essa informação e vou voltar. Não funciona assim. O fluxo da informação ele é unidirecional, né? Quando a gente faz uma manipulação genética para que aconteça esse tipo de interação, gente, vocês não sabem o que precisa para isso acontecer. Precisa de enzimas que a nossa célula não tem. Precisa de sinais de localização nesta molécula que a nossa célula não vai dar. Então, assim, o fluxo é unidirecional. Biologicamente, não tem como esse RNA voltar sozinho e falar, eu vou entrar aqui, pronto, acabou. Não funciona. Ele vai ser degradado. A meia-vida dele na célula é relativamente curta. Então, ele vai ser degradado pela própria célula, então não tem perigo. Perfeito. Ótima explicação. Acho que todo mundo gostou aí nos comentários. Não estou conseguindo ler. Depois eu te passo. A próxima também é polêmica, né? Qual não é polêmica? A gente vai falar agora da vacina russa. Por que ela é polêmica? Porque ela meio que surgiu do nada no início, quando começaram a noticiar sobre ela.
nós do meio científico não sabíamos explicar qual que era a tecnologia e o que estava acontecendo. E aí surgiu um paper, um artigo, divulgando os resultados de fase 1, fase 2, numa revista de muito prestígio, né, que é a The Lancet. E aí eu queria saber, Dani, o que você acha, a quantas anda esse artigo, você leu, foi bom, foi o esperado? Eu acho que foi um passo muito maior do que a perna. E eu falo isso, assim, que igual eu falei, a gente já está num contexto de aceleração. A gente está pegando um processo de 10, 15 anos e trazendo para um contexto de 1 ano. O que a equipe russa fez para mim, né, e é uma opinião pessoal de quem trabalha com desenvolvimento de vacinas, é acelerar ainda mais um processo que já está no limite da aceleração. Então, a Rússia entrou, anunciou, né, que entrou em fase clínica em junho. Em agosto, o governo tinha aprovado essa vacina, sem ter resultado de fase 3, só com os resultados de fase 1 e 2, e foram resultados, quando a gente compara com as outras equipes, né, o que está sendo feito, não tinha necessidade, sabe, gente? Para começar, eles testaram pouquíssimas pessoas. Tinham 76 pessoas envolvidas nos 2 ensaios juntos. 38 pessoas em fase 1, 38 pessoas em fase 2. Aqui, ó, dentro... de Oxford, 1077 a de Oxford. A diferença. Pois é, né? A diferença de metodologia. Né? E aí a gente tem que pensar que dentro dessas 38 ainda haviam subgrupos. Então, assim, é muito legal você chegar na mídia e falar assim, eu tenho 100% de imunização com a minha vacina, sendo que você imunizou 10 pessoas. Aí você tem 10 de 10. O quão relevante isso é num contexto de resposta em larga escala. E para mim, na verdade, o que é mais perigoso é que, né, eles aprovaram isso com esse resultado. Então, assim, foi um estudo meio estranho. Médico sabia o que estava dando, paciente sabia o que estava recebendo. Era um grupo tinha um perfil muito característico, tanto de idade quanto de perfil mesmo fisiológico. Essas pessoas estavam dentro de um mesmo grupo muito restrito de estudo, um tempo de avaliação muito pequeno. Para mim, não era o suficiente para ter passado para a fase 3. Eles passaram. Eu falo muito, né, amiga? Mas eu vou tentar ser mais breve. Eles passaram, porque essa vacina russa foi uma coisa que eu fiquei muito horrorizada. Eles passaram, e o engraçado é que a proposta deles é uma proposta, pelo menos eu ainda não vi nenhum estudo clínico com essa mesma proposta, que é a proposta da dose reforço, que a gente chama de heterólogo, em que a pessoa recebe uma vacina numa dose, na outra dose ela recebe outra vacina. Em termos de eficácia, isso é o suprassumo, isso funciona muito melhor do que muita vacina que está sendo testada. Não usaria esses 2 vetores que eles estão usando em conjunto, mas isso já é outra história. Mas assim, é uma proposta muito boa, mas foi um passo maior que a perna. Aí pensa, agora eles começaram a fase 3, eles vão imunizar 40 mil pessoas. Então eles estão saindo de 76 pessoas para 40 mil. A chance de ter um efeito adverso ali no meio do caminho é muito maior do que a vacina de Oxford, por exemplo. Sim, essa não tá muito bacana não, um pouco obscuro, né, tudo que tá acontecendo. Ficou, e na verdade eu acho que isso virou o contexto virou meio que uma corrida armamentista, sabe? Uma corrida... Quem vai ter a primeira vacina. E aí chega num ponto que, né, começam a ter esse tipo de extrapolação que já não é legal. Tá, então vamos falar de outra agora, da vacina chinesa, que também está sendo testada aqui no Brasil, é a Coronavac, pela empresa Sinovac, e ela é uma vacina clássica porque ela usa a tecnologia de utilização de vírus inativado, né? Então seria o vírus morto, digamos assim. E ela também prevê uma transferência de tecnologia aqui para o Brasil, no caso em parceria com o Butantan, né? E eu acho que a vacina chinesa, provavelmente você vai comentar que é a mesma relação com a vacina de Oxford, no sentido de seguirem os protocolos, de estar tudo transparente e tal. Sim. Né? E eu acho interessante nela uma polêmica que a gente sempre escuta aí nas ruas, que é a questão da tal da polarização. Você sempre escuta alguém falar assim, tomo qualquer uma, menos a chinesa, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de posicionamento.
Primeiro que eu acho que a gente não está num ponto que a gente pode escolher, né? É a vacina que sair, que vai funcionar, que a gente vai achar maravilhoso e vai tomar, vai comprar roupa nova para tomar. Eu acho que essa questão que surgiu, a vacina chinesa eu não tomo, é muito que entra na questão das fake news, né? Eu acho que isso entra lá naquela fake news que surgiu no início da pandemia, de que a China teria criado o vírus como um plano maligno de dominar e destruir o mundo. E aí as pessoas ficaram com aquilo na cabeça de que a China está com um plano, né, enfim, maligno e que ela tem o vírus, mas ela tem a cura. E assim, gente, já foi provado, né? Não vou nem entrar no mérito da questão das fake news, do desserviço que elas têm feito nessa pandemia. Mas já foi provado logo no início da pandemia que o vírus, ele surgiu na China, mas né, não foi a China que criou o vírus dentro de um laboratório e liberou ele para o mundo. E aí eu entro num ponto bem filosófico e bem fora mesmo, porque é uma negação da realidade, eu acho, um pouco também, sabe? Porque as pessoas não querem acreditar que isso é possível, né? Surgir novos vírus, assim. E o mais engraçado... Vai surgir cada vez mais. Antes surgia de 100 anos. Agora vai surgir a cada 10, a cada 5. E quando surgiu o primeiro SARS, né, a ciência avisou, falou: o coronavírus, ele é uma bomba relógio prestes a explodir. E aí veio o MERS pouco tempo depois, e também pouco tempo depois veio o novo coronavírus. E se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, vai vir outro daqui a pouco tempo. Então, assim, a gente pode negar, a gente pode tentar achar culpados, mas no fim o culpado é a gente mesmo. Isso é uma coisa muito comum de acontecer e está acontecendo cada vez mais de maneira frequente. Então, assim, se a gente quer procurar culpados, a culpa é nossa, né? E a gente que precisa mudar. Então, assim, vamos tomar, sim, a vacina chinesa, sabe? Eu acho que a vacina chinesa é a que tem, inclusive, maior capacidade de ser absorvida pelo Brasil. Sim. Tanto a Biomanguinhos quanto o Butantan estão adaptando as suas fábricas, os seus sistemas de produção para que a gente consiga absorver essas tecnologias que estão chegando e consiga produzir em larga escala, mas de qualquer forma vai ser um desafio. Então, assim, a tecnologia da vacina chinesa é uma tecnologia que o mundo domina, é o mais tradicional que existe. O Brasil faz muito bem. Então, eu acho que se for para facilitar, essa é a maior vantagem que ela tem. A gente consegue absorver dentro do possível e produzir com uma facilidade muito maior do que uma tecnologia, por exemplo, avançada, recombinante, que é cara. E não estou dizendo que não vai acontecer, gente. Né, só estou contrabalanceando, mas assim, tecnologias de nova geração são caras, exigem plataformas específicas para serem produzidas, né? Então, assim, cada uma aí vai ter o seu ônus e o bônus. Confiem. Se a chinesa chegar, confiem. Eu acho que assim, exatamente. Então tá. A gente já falou de algumas vacinas estrangeiras, as mais midiáticas, famosas até o momento. E agora eu queria falar um pouquinho das brasileiras, porque delas a gente não escuta muito falar, né? Na mídia e tudo mais. E você trabalha com vacina, né, Dani? Então vamos aproveitar para falar um pouquinho disso com você. Eu queria que você comentasse como é trabalhar com vacinas no Brasil, quais são as dificuldades, tem incentivo, não tem? E puxando para o lado do Covid, eu queria saber se você sabe de outros grupos, né, de colegas que estão trabalhando em vacinas específicas contra o coronavírus. Cai até uma lágrima aqui quando eu falo dessas coisas, porque trabalhar com ciência no Brasil já é difícil. Trabalhar com vacina é 3, 4 vezes mais difícil. A ciência em si não tem investimento, né? Quando a pandemia começou, eu acho que eu fiquei até um pouco depressiva, porque assim, o primeiro sentimento que eu tive foi: o Brasil podia estar lá competindo, podia estar entre as primeiras vacinas que entraram em fase de ensaio clínico. Não é por falta de pessoal capacitado, não é por falta de... sabe? É por falta de dinheiro. A gente não tem estrutura para competir com o que eles estão oferecendo lá fora. E quando a gente pensa em financiamento de pesquisa e a gente pensa numa pesquisa de vacina, é muito difícil a gente ter um financiamento de uma pesquisa que vai demorar 10 anos para ser concluída, sabe? Que vai ter um resultado assim robusto, né? Até para ser publicado, enfim.
Então é muito difícil, sabe? O Brasil ele poderia estar preparado, ele poderia estar competindo com outras pessoas, com os outros países, se a gente tivesse investimento, se a gente tivesse estrutura. Então trabalhar com ciência, trabalhar com vacina no Brasil tem que ser assim, na base muito do amor, do querer, né, fazer acontecer. Eu, como vacinologista, me dói muito ver esse movimento anti-vacina que está crescente, sabe? Esses questionamentos que têm sido surgidos por uma pesquisa que é tão sofrida, sabe? Só a gente sabe o tanto que é sofrido trabalhar com vacina. São pesquisas caras, são pesquisas muito caras. Então, assim, isso me dói muito, sabe? Eu pelo menos, eu trabalho por amor, porque eu amo trabalhar com vacina, senão eu teria escolhido uma outra área que, inclusive, pode receber mais investimentos. Não é o caso da minha. E aí o grande exemplo que a gente tem disso são as vacinas que estão surgindo aqui no Brasil, né? A gente tem muita tecnologia de ponta entrando em pré-clínico, desenho experimental, daqui a pouquinho está chegando em fase clínica 1. Então o Brasil está trabalhando com muita tecnologia recombinante. Eu acho que aqui uma das mais promissoras, assim, sem querer menosprezar nenhuma, né? É a da Fiocruz, que o pessoal está trabalhando com a proposta de um vírus que vai trabalhar tanto para a gripe quanto para o coronavírus. E aí a gente pensa, poderia estar lá? Poderia, a gente poderia estar avançado? Poderia, mas tudo pra gente é mais difícil. Tudo pra gente a gente tem que pegar de fora, é insumo que tem que pegar de fora, que não tem no Brasil, a gente não é autossuficiente, não tem dinheiro para produzir. Então, as pesquisas aqui no Brasil para o Covid, elas estão, entre aspas, alguns passos atrás. Mas assim, a gente vai chegar lá e não é a primeira vacina que vai sair, que vai ser a melhor vacina, e talvez, quem saiba, a melhor vacina saia aqui do Brasil futuramente, né? Eu aposto muito nisso. Tá, beleza, ótimo. Eu queria fazer uma pergunta também, Dani, porque a gente fala muito, vai ter a vacina é a salvação, tal, não sei o quê. Mas eu fico pensando na questão logística da coisa. Uma vez que a gente tiver uma vacina licenciada, aprovada, a gente tem que produzir em larga escala, distribuir, armazenar e distribuir. E aí a gente pensa muito nessa questão do armazenamento, se a vacina for uma vacina de tecnologia que precisa de baixas temperaturas. E aí, como é que a gente vai fazer? Em nível de Brasil, você acha que a gente tem estrutura para isso? Você acha que a gente está pensando nisso? Já deveria estar pensando? Né? Não é complicado? Eu tive a possibilidade de participar de uma série de webinars ao longo dessa pandemia do pessoal do Butantan, que está coordenando justamente, foi uma discussão junto com o Programa Nacional de Imunização, com o Ministério da Saúde. Foi uma discussão muito bacana para discutir exatamente esses desafios desse processo de distribuição e produção dessa vacina aqui no Brasil. A gente tem o Butantan e a Biomanguinhos, que são referências mundiais na produção de imunógenos, né, e estão localizados aqui no Brasil. Mesmo assim, né, as duas instituições estão trabalhando na ampliação das suas fábricas, dos seus processos para poder absorver essa demanda. Vai ser um desafio muito grande e eu acho que a imensidão desse desafio vai depender de qual protótipo. Eu acredito que aqui no Brasil a gente vai ter mais de um protótipo sendo utilizado para vacinação, né? E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque vai ser humanamente impossível a gente conseguir imunizar todo mundo com a mesma coisa no período de tempo que a gente precisa. Então, assim, vai depender muito do tipo de tecnologia que for aprovado, o tipo de adaptação que o país vai ter que fazer para poder distribuir isso. E aí a gente pensa, por exemplo, se for uma vacina com dose reforço, né, é um trabalho em dobro, né, é produzir vacina 2 vezes, para imunizar as mesmas pessoas 2 vezes, né, e é uma coisa sem precedentes, né, que o Brasil nunca passou. Então, eu não acredito muito no processo de imunização em massa nesse primeiro momento. A gente vai ter grupos prioritários, a gente vai acabar tendo a substituição de algumas vacinas ao longo do tempo. Pode ser que pessoas que vão receber uma vacina agora, vai surgir outra muito melhor depois, a gente vai ter que se revacinar de novo, sabe? Vai ser um puta desafio. E aqui no Brasil vai ser um desafio maior pelas
questões econômicas, né, falta de incentivo financeiro, a gente tem um dinheiro sendo destinado para isso, mas até que ponto vai ser suficiente? E a gente tem um movimento anti-vacina, né, gente, que a gente não pode falar. A gente quer imunizar as pessoas, mas as pessoas não querem ser imunizadas. Essa era a minha última pergunta para você, antes da pergunta do pessoal da audiência, que esse ano a gente teve notícia de cobertura vacinal muito baixa, né, aqui no nosso país. Aí eu fico pensando que talvez um dos fatores é a própria pandemia, as pessoas ficarem com medo de ir ao posto de saúde, levar as crianças para vacinarem, beleza. Mas eu sinto que tem um sentimento aí de movimento anti-vacinação crescendo também no nosso país, porque a gente sabe que o movimento é muito forte na Europa, nos Estados Unidos. Você sente isso, Dani, que está crescendo aqui também? E o que a gente pode fazer para tentar ajudar a barrar esse movimento aqui? Eu me sinto naquele movimento histórico que eu não estive presente, mas eu compartilho do sentimento, que é a revolta da vacina, que as pessoas foram obrigadas a se vacinar e a população se revoltou. Gente, isso para mim é completamente fora da realidade. Eu acho que com o aumento, né, dessa questão das fake news, as pessoas não estarem buscando informação em fontes idôneas, seguras. E aí eu entro de novo na questão filosófica, porque eu acho que não é só ter acesso à informação, porque as mídias sociais hoje, que é o principal, onde as pessoas buscam, né, muitas informações, tem tanto conteúdo de qualidade, vai contra aquilo, a questão da zona de conforto. As pessoas buscam a informação que elas querem ouvir. Ninguém quer ouvir que o que vai resolver o problema é o distanciamento social, é ficar em casa, é não aglomerar. Ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem ouvir, olha, tem um remédio milagroso aqui, toma 3 comprimidos, vai resolver seu problema. Então eu não acho... eu não acho nem que é questão de, sabe, de falta de informação. A informação está aí, está muito acessível, tem muito conteúdo bom na internet. Esse Instagram divulga conteúdos maravilhosos todos os dias, mas é a questão da negação, né? E eu tive muita dificuldade, por fim eu parei, assim, porque é um trabalho muito desgastante você ter que fazer ciência e combater fake news ao mesmo tempo, né? Dá uma sensação muito horrível você ver as pessoas falando, eu não vou vacinar, né? Ano passado a gente teve a volta do sarampo, que era uma doença que já estava erradicada, né? E se a gente pensar, não é porque não tinha vacina, é porque as pessoas não foram se vacinar, sabe? Elas pegaram uma informação descontextualizada, não procuraram saber o que tinha por trás e não foram se vacinar. Então, assim... É muito triste. É triste, é desgastante você tentar combater isso, sabe? Não repassem coisas no WhatsApp, gente. 99% das coisas que você recebe no WhatsApp não tá certa. Leiam as matérias, não leiam só o título, né? Sim, né? E aqui o Instagram da Micro, assim como tantos outros, tem feito um trabalho tão legal, porque está esmiuçando os estudos, sabe? Já coloca a informação ali pronta, não precisa nem ler. A informação já está ali. A gente tenta facilitar, né? Porque nem sempre é fácil. Falando em vacina de sarampo, a campanha tá aí, hein, pessoal? Até dia 31 de outubro. Acho que todas as cidades agora. Vamos vacinar. Então tá, minhas perguntas... Eu tenho algumas perguntas aqui, mas como o pessoal interagiu bastante hoje, vamos responder algumas da plateia, beleza? Joia. Tem uma aqui, acho que é da Cris Vieira. Ela pergunta se você sabe qual seria a cobertura vacinal da vacina de Oxford no sentido de porcentagem de eficácia. Já tem esse dado? Não tem, e vai ser um dado, assim, né? Pensando na rapidez com que a sociedade está cobrando a vacina e que o governo está com pressa de liberar a vacina, né? Vamos contextualizar tudo. Essa vacina, para mim como vacinologista, é a morte, mas essa vacina vai sair antes do que ela deveria sair, isso é um fato. Não quer dizer que é uma vacina que vai sair, uma vacina ruim, mas que ela poderia ser melhor avaliada. Então, assim, para a gente falar em eficácia, cobertura vacinal, essas pessoas precisam ser acompanhadas, né? Sim. Então, vamos supor, vamos pegar aí um grupo que foi vacinado agora. A gente precisa ir no mínimo, no universo bem, sabe, bem restrito, de 1 ano de acompanhamento dessas pessoas para saber quanto tempo que essa imunidade vai durar. Vai durar 1 ano? Vai durar menos? Né? A gente tem relatos assim, a gente sabe que
a plataforma de vacina X, ela tende a produzir uma resposta mais duradoura do que a plataforma Y. Mas a gente só vai ver na prática. Né? Ainda mais na Covid, que é uma doença que a gente ainda não teve uma elucidação completa do tipo de resposta imune que ela gera. Sim, infelizmente, a gente vai ter que esperar para ter esse tipo de informação. Mas tem um valor, assim, que a gente já pode pensar como meio padrão, assim, ponto de corte? Tipo, muita gente fala 50%. É mais ou menos isso, né? A Anvisa tá com o teto mínimo de 50%. Okay. A conversa com o pessoal do Butantan foi basicamente essa. Quando que a gente vai liberar essa vacina? Quando a gente diminuir as taxas de adoecimento das pessoas. Isso é muito importante falar, gente, porque tá todo mundo esperando uma vacina milagrosa para todo mundo ir boteco beber uma cerveja. Isso não vai acontecer. Essas vacinas, pelo menos essas primeiras que vão sair, vão ser vacinas com um caráter mais terapêutico. As pessoas vão adoecer menos, elas não vão morrer, né? Não vão ser internadas. Não vão ser internadas, não vai sobrecarregar o sistema de saúde, mas as pessoas vão continuar sendo infectadas. Então, às vezes você não vai ter nada, mas você vai passar isso para sua avó, que tem um sistema imune mais debilitado, ou para uma outra pessoa que já tem um sistema imune mais suprimido. Então, assim, as medidas vão ter que continuar sendo tomadas. Ao que tudo indica, que a gente tem visto aí, se atingir 50%, eles vão liberar essa vacina. Tá? É uma especulação, mas eu acredito que se atingir 50%, eles liberam. Vou emendar aqui na pergunta da Ana Scalfella, porque é interessante nesse sentido de pensar em vacina milagrosa. Ela pergunta se tem a possibilidade da vacina contra a Covid-19 ser sazonal, né? Ter que mudar a cada ano, igual a vacina de influenza. Uhum. Quando a gente pensa em sazonalidade, um vírus sazonal, ele está ligado a muitos fatores, né? Não só as condições climáticas que vão alterar aí a sobrevida desse vírus no ambiente, a própria, como é que chama? A própria capacidade das pessoas de ficarem infectadas, o sistema imune diminui, né? A gente, por exemplo, no inverno, né? A tendência é que as pessoas tenham menos vitamina D, que é um componente importante. Outros hormônios começam a ficar em defasagem. Tudo isso influencia na resposta. Tem alguns lugares do mundo, por exemplo, que operam escolas, né? De acordo com o clima, né? Quando tá as temporadas de neve, né? As aulas são suspensas. Isso tudo favorece a aglomeração, favorece a transmissão do patógeno. Você está me escutando? Apareceu uma mensagem aqui para mim que está sem som. Sim. Tá? Ok. Não, beleza. Então, assim, sazonalidade envolve muitos fatores. Um deles é a capacidade desse vírus de mutar, de apresentar mutações. Ele já mostrou que ele tem essa capacidade de apresentar mutações de curto prazo. Pra gente saber se isso vai ser... pra gente saber se isso vai ser relevante no mesmo contexto, por exemplo, que um influenza, que é um vírus da gripe, a gente vai ter que acompanhar. Eu acho que existe, sim, a possibilidade, mas o problema não é ele ser sazonal. Porque assim, a gente descobrindo como resolve o problema, depois a gente só readapta se o problema surgir de novo, que é o que acontece com a vacina da gripe. Né? A vacina da gripe a gente tem todo ano, porque a gente sabe como fazer. A gente prevê essas mutações, a gente sabe o que vai acontecer e a gente sabe como produzir. Então, assim, a gente alinhando essa primeira etapa, vamos, né, descobrimos como que a gente vai deter esse vírus, ter uma vacina aqui maravilhosa. Ótimo, então ano que vem a gente adapta essa plataforma para nova mutação desse vírus aí que vai surgir. Né? Então, o problema está agora, não é ele se tornar sazonal. Se ele se tornar sazonal, a gente imuniza de novo todas as estações, está tudo certo. Existe a possibilidade, então. Tá. Tem uma vacina que a gente não falou, que tem uma pergunta aqui sobre ela, que é a vacina da Johnson Johnson, e o pessoal está bastante interessado, porque vai começar um estudo clínico na UFMG. E aí a Vanessa, ela pergunta, o que você me diz sobre ser voluntário na UFMG para testar essa vacina da Johnson Johnson? Eu acho ótimo, sou super a favor de quem quer colaborar com a ciência, mas a minha opinião é uma opinião muito pessoal, né? Eu sou cientista. É um grupo que vai seguir os protocolos certinhos, né? Sim, eu iria. Né?
Sim, né? Acho que se a gente está disposto, tem que saber que é um estudo, né? Efeitos adversos podem acontecer. E eu acho que muita gente não sabe que tem dois grupos: o grupo que recebe a vacina e o grupo que recebe o placebo. E a gente, como voluntário, a gente não sabe o que a gente vai receber. Uma amiga minha mesmo me perguntou e ela não sabia, porque ela achou que ela ia tomar a vacina e ficar solta. Gente, não participem do estudo achando que vão receber a vacina e vão ficar possivelmente imunes, né? A gente não sabe. Você não sabe o que você vai receber. Talvez você vai receber só uma aguinha ali, não tem nada. E nem a pessoa que vai te dar sabe o que ela tá te dando também. Não adianta surrupiar lá que ela não sabe. Né? Mas eu acho que questão de segurança e de confiança, né? Com a UFMG, um grupo que trabalha com isso, eu acho que eu iria. Sim, a gente tem que saber que por trás existem equipes muito competentes, capacitadas, né? Inclusive em questão de acompanhamento, o acompanhamento é feito muito certinho. Tem que saber que existe a possibilidade de sim ter um efeito adverso. É uma vacina que está em teste, né? Mas você vai ter todo o suporte, todo o acompanhamento dessa equipe que está por trás. Né? E se tiver necessidade desse estudo interromper, igual foi o Oxford, vai interromper. Então, assim, eu acho ótimo, sim. E é o que você falou. É confiar na equipe que está por trás, né? Eu sou suspeita para falar de toda a equipe de pesquisa da UFMG, que é muito competente, né? Com certeza vão ser muito bem assessorados. Como você disse, as vacinas normalmente são testadas em vários países, né? Uma colaboração muito grande, não é nada ao acaso, não, né? É tudo bem. Não, isso a gente vai ter, provavelmente eles vão fazer o mesmo processo de escalonamento que as outras, vão começar aí com 5.000, subir para 10, aí tem 10 aqui, 10 em outro país, 10 em outro, e no fim você vai ter aí mais 50.000 pessoas imunizadas com aquela vacina. É o que a gente espera, né? Tá, deixa eu ver aqui, tem uma pessoa que perguntou se você espera a vacina pro ano que vem. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. E aí, o que você acha? Ai, gente, esperar acontecer, querer. Pra mim isso é um traje, sabe? Querer, se eu pudesse escolher, eu não queria que ela saísse agora, não. Eu queria que ela fosse bastante estudada, sabe? Que a gente tivesse tempo, que todo mundo ficasse dentro das suas próprias casinhas na medida do possível, mas enfim. Então, assim, existe muita pressão para a liberação dessa vacina. Os primeiros resultados aí da Sinovac e da de Oxford, que estão na dianteira, estão previstos para meados de 2021. O Dória, né, que é o governador de São Paulo, está prometendo que a vacinação com a Sinovac já vai começar em dezembro. Então, assim, na verdade, ele está apostando porque a gente precisa ter um mínimo correlato de eficácia, né? Então, assim, para isso, algumas pessoas vão ter que se infectar, né, para a gente poder chegar nessa medida de proteção. Pode ser que isso aconteça muito rápido, pode ser que isso não aconteça muito rápido, mas o governador lá de São Paulo está prometendo essa vacina para o final do ano. Eu acho que até meados de 2021 a gente vai ter alguma coisa. Não é o que eu acho ideal, não é o que eu gostaria, isso é me matar por dentro, mas é o que vai acontecer. Então a gente vai se vacinar com a melhor vacina que sair, com os melhores estudos que saírem, e se for o caso, depois a gente se revacina com outra melhor que surgir mais pra frente. Talvez a primeira não vai ser a melhor, mas depois ela vai ser melhorada. E é isso, né? Provavelmente vida normal mesmo, só depois de 2022 e olha lá, né? Isso, as verdades difíceis de serem engolidas, gente. Não esperem que a vacina é milagrosa. É isso. Vamos, né, pôr os pezinhos no chão também, pra realidade. Sim. Tem mais umas perguntas aqui, Dani, mas como o tempo já tá acabando e eu não quero perder essa live de jeito nenhum, eu te faço depois. Tá bom. E a gente dá um jeitinho de responder, tá bom? Tá, foi ótimo. Mais uma vez eu te agradeço pelo seu tempinho, por toda a informação que você trouxe pra gente. Foi muito didático. Foi realmente maravilhoso. Pelos comentários aqui, acho que o pessoal gostou bastante. Está todo mundo super orgulhoso. Você quer falar alguma coisa? Que bom! Quero agradecer pelo convite. Gostei muito de participar. É um tempo muito curtinho, né? Pra gente explorar um assunto que tá tão em voga, né? E tem tanta coisa acontecendo sobre ele. Mas espero ter contribuído aí. Estou à disposição para as próximas oportunidades também. Nós teremos mais oportunidades em breve.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live aqui no Instagram. Continue seguindo a gente, que a gente vai sempre trazer boas novidades e informações verdadeiras sobre Covid e outros assuntos também, tá bom? Beijo, boa noite. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau, beijo. Beijo. Beijo.